E aí galera do canal, bom dia, aqui é o professor Pablo. Resolvi fazer um videozinho agora que nós temos essa divulgação de qual vai ser a banca elaboradora do concurso do INSS, para você que está estudando aí, para você já ter um direcionamento. Então, qual foi a ideia, né? Nós tivemos agora a confirmação de que será a banca CESP, né? O Centro de Seleção e Promoção de Eventos da Universidade de Brasília. E é interessante que há uma mudança de perspectiva em relação a quem estava estudando, por exemplo, para a FCC. Por quê? Essa mudança de perspectiva tem a ver com o direcionamento de conteúdos. Vou dar um exemplo aqui em língua portuguesa. Em língua portuguesa, a banca CESP costuma cobrar muito mais questões de natureza um pouco mais analítica. Como assim? A banca dificilmente pede para você a ponta da língua da teoria, né? Ela não vai falar assim para você, olha, nessa frase você tem um verbo transitivo direto. Não. O que acontece é o seguinte: você tem que ter o conhecimento a respeito desses assuntos para que você consiga responder questões pautadas nos assuntos. Diferentemente, por exemplo, de uma banca FCC. Mas o que eu quero dizer? Agora que você está estudando, você que está estudando, que vai começar a estudar agora para esse concurso, tem que fazer o seguinte: pegar uma série de provas de língua portuguesa da banca CESP e começar a resolver, de preferência as mais recentes, para que você perceba a tendência da banca. Por exemplo, cobrar a função da palavra que, cobrar a função da palavra ser, como essas palavras introduzem orações dentro de sentenças, qual é o sentido que essas orações podem ter, reescrita de frase, uma coisa que cai demais, principalmente na banca CESP. Ter um cuidado bem importante assim com relação ao tipo de reescrita, né? O que acontece na reescrita de sentença, por exemplo, se você vai ter que mudar uma pontuação, ou se a banca mudou, tirou uma vírgula, colocou uma vírgula, esse tipo de coisa acaba influenciando bastante na hora de você responder as questões. Então já sabe, questão de reescrita é algo muito provável em língua portuguesa. Questões relacionadas ao acento grave indicativo de crase, não basta mais saber só se vai ou se não vai o acento, você tem que saber a teoria. Como assim saber a teoria? Saber de onde vem a preposição, se existe um artigo ali relacionado. Então, para isso, você tem que ter o conhecimento suficiente e daí analisar a questão. Outra coisa bastante importante, ter a noção da interpretação de texto, como ela vem, dependendo do nível superior ou do nível médio. De nível superior tem uma interpretação um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais aprofundada. De nível médio é bem mais simples de você conseguir analisar, de você conseguir responder as questões. Você só não pode extrapolar o que está no texto. A banca lida muito com isso, com essa noção de extrapolação. Podemos esperar uma redação oficial na prova? Podemos, uma vez que no edital anterior, que era da banca FCC, houve redação oficial, porém na prova não houve necessariamente. Você pode esperar então para a prova do INSS? Sim, se a banca puser isso, provavelmente ela vai cobrar. Então tem que ter os conhecimentos básicos de redação de correspondências oficiais. Dá uma olhadinha no manual de redação, nunca é demais, tá? Então muito cuidado com isso. Agora, vou falar uma coisa sobre as questões específicas. Para quem é concurseiro de longa data e já conhece o perfil da banca CESP, percebeu que ela adotou uma nova postura com relação a conhecimento específico. Agora ela está formulando questões com uma situação hipotética, não estou falando da prova discursiva, estou falando de prova objetiva, tá? Coloca uma situação hipotética e uma maneira de resolver essa situação hipotética com base na teoria, com base nos conhecimentos. Então, é bem provável que isso apareça lá no direito previdenciário. O cara dá uma situação, fulano de tal, trabalhou tantos anos, assim, e vai fazer uma pergunta com base nisso, né? Vai fazer uma afirmação para você dizer se está certo ou se está errado, basicamente. Tá? Então, é importantíssimo você observar isso aí. Se você que quer fazer concurso do INSS ainda não conhece a banca FCC, não conhece a banca CESP e você vai prestar esse concurso, então já passou da hora de você voltar a sua atenção para a formulação das questões dessa banca. Maravilha? Então fica de olho aí que eu vou fazer uma sequência de vídeos, na verdade, desmistificando um pouco da banca CESP, colocando algumas questões, ensinando você a respondê-las com um pouco mais de facilidade, beleza? Não esqueça, tá? Faça sua inscrição no canal e acompanhe os próximos vídeos. Até o próximo, força guerreiros!